Olá amigos, bem-vindo ao Voz dos Bairros da RJ. Hoje nós temos uma conversa aqui com o Bruno Kazuhiro, que é o idealizador do projeto Dias de Glória, que vem a ser um projeto de revitalização e recuperação do bairro da Glória. Como convidado temos Vânia Baeta, presidente da Glória, Associação de Moradores da Glória, que vai ajudar a gente aqui na nossa entrevista, ok? Bruno, para começar, eu queria saber de você o seguinte: como é que surgiu essa ideia de você idealizar esse projeto? Como é que tudo isso começou? Bom, primeiro te agradecer, Alexandre, agradecer Vânia por essa conversa, por essa oportunidade, agradecer quem está assistindo pela atenção e pelo interesse. Dizer o seguinte: quando eu assumi a Secretaria de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura, a gente começou a entender quais eram os projetos que estavam em andamento na Secretaria e a gente viu que faltava um projeto que tivesse um caráter territorial. Você normalmente na Secretaria de Turismo, você tem projetos mais amplos que acabam de uma certa forma abrangendo a cidade toda, mas que não tem um foco específico na revitalização, na requalificação de um bairro específico, de um bairro da cidade pontual. E aí a gente começou a pesquisar qual é o local da cidade que merece ser revitalizado, que merece ser requalificado, que está precisando desse novo oxigênio e que tenha um potencial turístico, para que a gente possa, claro, dialogar entre a requalificação que a gente está fazendo e transformar uma nova centralidade turística da cidade em algo viável. E aí as nossas pesquisas chegaram à conclusão de que o bairro da Glória é um bairro que fazia sentido. Primeiro, pela sua localização estratégica, que fica entre as praias da Zona Sul e o centro histórico da cidade. Segundo, pelos atrativos que ele tem, Alexandre. Porque tem o MAM, está perto do Santos Dumont, tem diversos imóveis tombados e preservados históricos, tem inúmeros monumentos históricos, áreas verdes como a Praça Paris, pega, claro, um pedaço do passeio público também, a Praça do Russell, que oficialmente é chamada Praça Luiz de Camões. Então tem diversas coisas na Glória, tanto naturais, quanto históricas, quanto culturais, as rodas de samba, toda essa efervescência cultural que a Glória tem, gastronômicas, diversos bares e restaurantes que são históricos. E ainda, para somar com tudo isso e coroar esse processo, quando a gente foi aprofundando a nossa pesquisa, a gente viu que a Glória tem um papel fundamental na cidade, na história da cidade do Rio de Janeiro, que é que a Batalha do Uruçumirim aconteceu aqui na Glória, quando os portugueses expulsaram definitivamente os franceses do Rio de Janeiro. É por isso que nós estamos aqui hoje tendo essa conversa em português, Em segundo lugar, a gente também percebeu que a Glória estava sendo alvo de novos investimentos privados. Você tem o Hotel Glória virando um empreendimento imobiliário, você tem a antiga Rádio Globo virando empreendimento imobiliário, você tem o Glória D'Or, que era um antigo Beneficência Portuguesa, um hospital agora moderno e da rede mais importante hoje da cidade. E você tem também a antiga Vila Aimoré, que continua tendo seus casarões históricos, mas que por dentro desses casarões existe hoje um novo campus moderno da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, o setor privado já estava virando seus olhos para a Glória. A Glória tem um enorme potencial, teve o glamour dos seus tempos de ouro, tanto no governo Getúlio Vargas, com os diplomatas, com os ministros morando aqui, mas também com o glamour do Hotel Glória. Então nada mais justo do que pegar todos esses motivos, entender que a Glória estava, infelizmente, um pouco largada, um pouco abandonada pelo poder público, entender que a Prefeitura tinha um papel a exercer e que a Glória podia ter esse papel exercido pelo turismo, porque ela é sim uma área da cidade que tem potencial para ser uma centralidade turística. E aí eu, como secretário, junto com a minha equipe, entendemos esse processo como sendo algo que podia ser positivo. Conversei com o prefeito Eduardo Paes e a gente conseguiu um orçamento de 25 milhões de reais que vai ser investido aqui no bairro. São 14 áreas públicas que vão desde o limite lá com o Catete e da praça ali do Russell, que são os limites da Glória com outro bairro, até o passeio público no limite com a Lapa e com o centro da cidade. Então são, na verdade, todas as áreas públicas do bairro da Glória que vão ser requalificadas.
para além da reabertura do Memorial Getúlio Vargas, para além da adoção por um ente privado do Parque Lúcio Costa, né, as escadarias do Outeiro da Glória. Então você vai ter toda uma revitalização completa do bairro. Fico feliz que os moradores estejam elogiando, que os produtores culturais estejam elogiando. Isso obviamente é muito gratificante, a gente saber que está fazendo alguma coisa que as pessoas estão aprovando, e fico feliz da Vânia estar aqui, porque ela é testemunha de que todo esse processo foi feito em diálogo com os moradores, a Associação de Moradores foi ouvida, os empreendedores foram ouvidos, diversas demandas deles, inclusive, foram incluídas no projeto, coisas que nós não tínhamos pensado de início. A gente teve a humildade de incorporar sugestões de quem mora aqui, afinal de contas, o morador é quem conhece melhor a região. Então, acho que é uma coisa que vai ficar de legado, uma coisa que vai gerar para a cidade um ganho, e que não vai ser só bom para o turista visitar, vai ser principalmente bom para quem vive, né? Afinal de contas, todo lugar que é bom para visitar é um lugar que deve ser bom para se morar. Então a gente pensa, claro, expandir esse projeto futuramente para o Catete, para Lapa, para o Flamengo, para Santa Teresa, mas de início esse piloto foi essa lógica de distrito turístico na Glória, e aí a equipe de comunicação veio com esse nome Dias de Glória, que é um nome inteligente, que além de citar o nome do bairro, também remete aos tempos gloriosos que o bairro teve no passado. Até pegando carona nesse Dias de Glória, se eu estiver errado, vocês por favor me corrijam, que pelas minhas pesquisas eu vi o seguinte, que o Hotel Glória foi o primeiro hotel no Brasil 5 estrelas, considerado hotel 5 estrelas, e que a Glória é o segundo bairro que mais monumentos tem, só perdendo aspas, né, para o centro da cidade. Exatamente. Então eu acho que realmente a Glória ela tem um potencial muito grande, não só na parte turística, como na parte imobiliária. E você citou, por exemplo, o Hotel Glória agora se transformando num complexo de residencial, exatamente. Ali também a Rádio Globo. Mas eu acho que a Glória ela tem um problema assim que nós conversamos anteriormente, né? Que é o problema de população de rua, de Sim. segurança. E eu queria que a Vânia desse assim, alguma colocação para o Bruno em relação a isso. Se existe alguma estratégia aí para tentar amenizar, porque na verdade sanar não tem como, mas pelo menos consertar esse problema, que é um problema que realmente a Glória passa. Tá? E aí, Vânia, o que você teria a falar sobre essa parte de segurança e população de rua aqui no bairro? Bom, primeiro, Alexandre, só tenho a agradecer a você o gentil convite, também uma honra estar aqui com o Bruno. Bruno, nós nem nos conhecíamos, né, enquanto ele secretário de turismo, mas ele nos recebeu, inclusive foi muito gratificante, véspera de Natal do ano passado, dia 23, eu falei assim, pô, vocês trabalham nisso? E ele muito humildemente, é dia de trabalho, né? Então ele nos recebeu, fizemos uma pauta com ele, e que ele já tinha então contemplado, né, dizendo, olha só, vai sair um grande projeto para a Glória, e nós ficamos ansiosos. E realmente depois da apresentação só temos a aplaudir, inclusive eu enquanto moradora, né, já não fugindo do assunto que você me questionou, né, sou raiz da Glória, como a gente diz aqui, meus filhos estudaram aqui, eu também estudei no Angeloro, né, também estudaram no Angeloro, né, sou proprietária aqui no bairro, então amo esse bairro, como você mesmo disse, os próprios monumentos também nos atraem muito, que é muito bonito reviver isso, e deveria realmente ser mais visto turisticamente. E nós estivemos estamos, né? Mas estivemos ao tempo todo com esse problema de ninguém olhar para o bairro. Né? E o Bruno veio, enquanto secretário de turismo, veio chegando, fazendo e, né, deixando o cargo, mas por motivos aí eleitorais, mas deixando o cargo, mas com a obra pronta, né? Com a obra, tipo assim, já está em andamento. Né? Nós temos um ano aí de obra já acontecendo. Então, realmente é muito gratificante, quero ter a oportunidade, antes de responder a você, ao Bruno, né? Por esse carinho, esse profissionalismo dele, que realmente nós nunca fomos olhados com este olhar de fazer, e fazer já fazendo, né? Quanto aos moradores de rua, eu acho que não está contemplado em relação aos Dias de Glória, porque é mais a revitalização, seja asfaltamento, seja os próprios monumentos, limpeza dos próprios, já foi feito inclusive da Morada da Glória. Né? Estão fazendo os calçamentos das praças, estão reurbanizando uma série de coisas, inclusive não estava contemplado abrir o Getúlio Vargas. No dia seguinte nós pedimos uma reunião do lançamento do Dias de Glória aqui na SPM. Né? Falei assim, mas o Bruno, ele nos recebeu, eu abri uma pauta, mas Bruno,
e a praça, né, Luiz de Camões, como ele falou, o Getúlio, ele conseguiu lá com a prefeitura ainda, enquanto secretário de turismo, e fez abrir, né, não estava contemplado no Dias de Glória. Então, os moradores de rua é um caso, né, social, que nós temos constantemente, tendo realmente o auxílio hoje, que não é da competência do turismo, né, mas competência de outros órgãos, subprefeitura, a GEL, que é a antiga região administrativa, Conurb também nos assiste, a própria assistente social, PM, GM, então são todos esses órgãos que são responsáveis por dar essa acolhida, essa assistência aos moradores de rua. Então a gente realmente vem sendo contemplado, né, com essa acolhida. Eu venho várias vezes participando, quando eu passo, vejo as intervenções de forma muito educada, de forma muito polida, de forma muito humana, de forma adversa do que dizem. Não tratam bem morador de rua. Muito pelo contrário, morador de rua é tão, né, gente como nós, né? Eu, pessoalmente, eu não entendo que a gente tem cor, que a gente tem sexo, nós somos seres humanos, todos seres humanos, independente da qualificação econômica. Então, nos moradores de rua, eu acho que realmente nós estamos indo, entre aspas, bem, né, no bom sentido, porque a carência já vem de muitos anos, nós fomos abandonados aí no último governo de 4 anos, sem mencionar nomes, não fez nada, absolutamente nada, não tínhamos voz. Neste governo a gente está tendo voz do Eduardo Paes, né, aqui meus elogios, mas não vejo como contemplar o Dias de Glória com os moradores de rua. Mas estamos evoluindo sim, estão tendo acolhidas com humanidade, dentro do que é possível, porque tem o direito de viver deles, né? Claro. Então, não sei se contemplei a tua pergunta, mas eu acho que também não tem como associar ao projeto Dias de Glória, porque são órgãos distintos nesse sentido. Perfeito. Eu até queria aproveitar esse gancho da Vânia para pedir uma coisa a você. Bom, as minhas entrevistas normalmente são bem... não é aquela coisa muito séria, eu gosto de um negócio meio mostrar até os bastidores da situação. Então, basicamente, quando você vai entrevistar alguém, você estuda sobre a vida da pessoa, você estuda o que ela fez, você estuda tudo direitinho e realmente a sua, não vou entrar agora nesses méritos, mas a sua vida política é ilibada. Obrigado. Realmente é uma coisa assim que você não vê coisas mal explicadas, tá? Mas eu queria te pedir uma coisa, porque nessas pesquisas que eu fiz na internet, eu não vi em nenhum lugar, possa ser que eu esteja enganado, um detalhamento dos 14 itens desse projeto Dias de Glória. Então eu queria pedir a você, que você, de uma forma assim bem sucinta, abordasse quais são esses itens que são vislumbrados dentro do projeto Dias de Glória. Perfeito, perfeito. Olha, em primeiro lugar, te agradecer pelo reconhecimento de que eu estou com meus 34 anos, comecei na trajetória na política, entrando na juventude do meu partido aos 19, era voluntário, balançava a bandeira, entregava panfleto, não cobrava nada dos candidatos, eu fazia o trabalho porque eu acreditava naquela militância, fui construindo minha trajetória, fiz direito, depois fiz mestrado em ciência política, busquei me preparar para fazer um trabalho bacana na gestão pública, no poder legislativo, e hoje estou aí como candidato, não vou entrar nesse mérito agora, mas te agradeço por ter visto com uma pesquisa ampla, que eu não tenho mancha no currículo, que eu tenho a ficha limpa. É bom que a gente... Parênteses, tanto é a pesquisa que eu descobri que ele adora o mate. Então o que eu fiz hoje? Eu comprei mate para servir para o Bruno. Muito obrigado. Você sabe que todo dia nas minhas redes sociais eu boto uma foto tomando mate, né? E hoje eu já tenho a foto pronta aqui, já tomei o meu mate do dia aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, o Dias de Glória, ele, como disse Vânia, ele prevê a requalificação urbana, né, do bairro, para que você tenha um bairro melhor para viver, um bairro melhor para visitar. Ele prevê também a sinalização dos atrativos turísticos do bairro, com idiomas, com QR Codes que permitam ao turista facilmente acessar as informações sobre aquele ponto, e sinalizando os monumentos históricos que você citou. Então, digamos que os focos principais do Dias de Glória são 4. Primeiro é você requalificar o bairro no seu urbanismo, né? Recuperar as praças, as áreas públicas. Segundo é você identificar, sinalizar e dar facilidade ao turista nos atrativos que o bairro tem.
Terceiro, é você implementar 100% da iluminação pública do bairro sendo de LED, que é a modernização dessa iluminação, o que não resolve a segurança pública, mas auxilia, afinal de contas um local escuro é sempre mais propício para um crime do que um local iluminado. E quarto, é você ter o recapeamento de todo o asfalto do bairro, a partir do programa Asfalto Liso, que sendo integrado ao Dias de Glória, botou na Glória uma das suas prioridades. Nesse momento que eu estou te dando essa entrevista, o asfalto liso está sendo feito aqui nas principais vias do bairro. Com relação a quais áreas vão ser revitalizadas, você tem 14 áreas, elas começam no passeio público, passam pelos aqueles largos que existem de frente para a Murada da Glória, né? Um deles, inclusive, chama-se Lago Pedro Álvares Cabral, eu nem sabia que tinha esse nome, foi na nossa pesquisa que a gente descobriu. Um desses largos ocorre hoje a roda de samba, ela vai ter um preparo especial àquela praça de acústica, de piso, para poder facilitar a vida dessa manifestação cultural, mas ao mesmo tempo também facilitar a passagem dos moradores, para que a roda de samba também não seja algo que impeça a passagem dos moradores no dia que ela acontece. Você vai ter todo o restauro da murada histórica, que inclusive já está quase concluído, e segue com a requalificação urbana. Você tem o entorno da Praça Paris, você tem a Praça Luiz de Camões, conhecida como Praça do Russell, e você tem todo o calçamento, as esquinas, que vão desde a Cândido Mendes até o limite com a rua ali do Catete, né? Quando de fato acaba a Glória e começa o Catete ali perto do CIEP Tancredo Neves. Então, como você pode ver, a Glória sendo um bairro que geograficamente é pequeno, a gente conseguiu, com o orçamento que o prefeito nos deu, fazer toda a revitalização das áreas públicas do bairro. Não vai ter nenhum lugar que o morador da Glória bote o pé na rua que não tenha sido recuperado de alguma forma pela nossa intervenção. Eu não acho que está tudo resolvido. Acho, por exemplo, que essa questão da população em situação de rua, claro que tem que ser tratada pela Secretaria de Assistência Social. Claro que é preciso, como disse a Vânia, ter um acolhimento digno das pessoas. Isso vem acompanhado do processo, e a revitalização de um bairro, ele também diz respeito a isso, e outros órgãos da Prefeitura também têm que fazer a sua parte. A gente dialogou, por exemplo, com a Polícia Militar, e hoje a Prefeitura está tentando ajudar a Polícia Militar a encontrar um imóvel aqui na Glória que possa sediar uma companhia da Polícia Militar. Se nós tivermos uma companhia da Polícia sediada na Glória, sem dúvida isso vai aumentar a frequência de rondas, de passagem de policiais, né, de viaturas. Isso também vai aumentar a sensação de segurança e, claro, aumentar a própria segurança, né, propriamente dita. Então, as coisas vêm em conjunto. Como disse a Vânia, realmente tem temas que fogem, né, da alçada de um secretário de turismo, que é o cargo que eu ocupei até o final de março, né, mas o projeto foi construído para que ele venha acompanhado de iniciativas de outros órgãos públicos que possam fazer o bairro ter uma vida melhor. E eu fico feliz de ver o seguinte, que a gente anunciou esse projeto no dia 15 de março, em maio eu já não era mais secretário porque me afastei para ser candidato a deputado estadual, mas eu ainda podia participar de eventos públicos, né? O calendário, para quem não conhece, o calendário eleitoral ele te obriga a se licenciar do cargo que você ocupa 6 meses antes da eleição. Por isso eu tive que sair no final de março, porque em abril já estaria dando 6 meses para a eleição de outubro. Mas você tem os primeiros 3 meses desses 6 meses, você pode, como cidadão, participar de eventos de órgãos públicos, você só não pode fazer campanha. Então eu compareci, não fiz campanha, eu compareci ao lançamento das obras em maio. Ou seja, em 60 dias aquilo que a gente prometeu começou a sair do papel. Na gestão pública, 60 dias é um prazo bastante curto. A gestão pública tem diversas burocracias, até para proteger o dinheiro das pessoas. Então eu tenho muito orgulho de ter anunciado em março, assistido o lançamento das obras já em maio, e agora eu estou aqui passando pela Glória frequentemente, fazendo a minha campanha, pedindo voto para deputado estadual e vendo, né, como cidadão, como, né, morador do Rio de Janeiro, as obras acontecendo. Eu acho que dentro da nossa proposta de hoje, desse nosso bate-papo, né, eu acho que foi satisfeita a curiosidade que as pessoas tinham de, afinal de contas, o que é o Dias de Glória. Perfeito. Então a gente está chegando aí à nossa reta final dessa nossa entrevista. Eu queria abrir um espaçozinho para a Vânia dar suas considerações finais
E saber de você como é que você está se sentindo assim com toda essa movimentação dentro da sua gestão como presidente da Maglória. Obrigada mais uma vez. O Bruno, eu quero também agradecer por esse carinho, essa dedicação, esse profissionalismo e essa abertura de ter, né, nos ouvido, não só a mim enquanto presidente, mas qualquer morador. Ele acessibiliza o celular dele, não precisa nem passar por mim. Então isso tudo eu quero deixar público aqui, independente de qualquer candidatura, que não venha ao caso, deixar muito claro isso. Eu, como pessoa e como presidente, realmente estou muito feliz, quero agradecer isso em público ao Bruno. Em termos de alegria, supremo, né? Primeiro, enquanto moradora, como já disse, meus filhos aqui, não pretendo mudar daqui, vejo isto acontecendo. Obviamente isso valoriza os imóveis, né? Eu, enquanto advogada de direito imobiliário, isso para mim também me é interessante pelo meu profissionalismo, então valoriza também para todos, não é só para mim, né? Para quem vai alugar melhor, para quem adquirir melhora também, viabiliza um turismo, né, que nos traz também maior segurança, e foi o que o Bruno falou, a iluminação, o asfalto, a revitalização em termos da obra urbana, do mobiliário, isso tudo nos traz alegria, porque a gente não precisa ir a Paris ou ir ao centro da cidade para a gente passear, né? Nós aqui, realmente, eu estou muito, muito feliz, contemplada por esta obra em si, né? E não tenho dúvidas que todos os demais moradores e quem vier a passar vai trazer, até inclusive economicamente falando, para os comerciantes, né? Para o próprio, né, entre aspas, as novas residências, como você falou, da Rádio Globo, o próprio Hotel Glória, mas isso ainda vai chegar um pouco mais à frente, mas a gente já está vendo a realidade em que o Bruno nos concedeu essa alegria, né? A gente, quando levou a pauta para ele dia 23 de dezembro do ano passado, a gente também tinha pedido tudo isso. Mas eles já tinham bolado tudo isso sem antes falar com a gente, né? Nós não nos conhecíamos, inclusive. Então você veja, esse olhar é só de agradecimento e a gente sabendo de que isso aqui nós vamos durar, vamos buscar tentar conservar, pedir aos órgãos públicos demais, né, os outros, né, que também nos ajude a manter, porque não adianta fazer uma obra, ter esse custo despendido, esse esforço do Bruno enquanto secretário de turismo e não manter, não Sim. conservar, né? E obviamente nós continuaremos, entre aspas, nessa luta no bom sentido, né? Que luta, não gosto de brigar, até porque eu sou gestora de conflito formada, então acho que tudo a gente conversando, a gente se entende. E como você também, participando da associação, que você é nosso associado, muito ativo, só tenho a agradecer, que você já antes dessa eleição, você já tinha me buscado através de outros diretores, né? Apesar de eu já ser antiga na associação, desde 2010, mas eu não era presidente, então você já, não, Vânia, eu quero relançar o meu programa e tal, assim, vamos, e aí teve a pandemia, ou seja, veio agora essa oportunidade, em que eu fico muito satisfeita, muito feliz de você ter relembrado do meu nome, essa oportunidade também de eu falar e ter em público agradecer ao Bruno o profissionalismo dele. Ok. Bruno, agora os finalmente é com você, mas eu quero aqui deixar meu depoimento livre de qualquer tendência política, mas eu acho que o que é bom tem que ser divulgado. Concordo. E eu torno a repetir. A pesquisa que eu fiz sobre a vida pública do Bruno pela internet, eu achei que ele foi magistral naquilo que ele fez, tá? Portanto que, sem querer fazer publicidade, meu voto é seu. Muito obrigado. Tenho certeza disso, né? Muito obrigado. Mas eu queria que você desse as suas considerações finais. Agora, não, como deputado estadual, você contasse um pouquinho... quais são os seus projetos? Você sentou na cadeira de deputado estadual. Quem vai ser o Bruno? Perfeito. Bom, primeiro te agradecer pelas palavras, pelo convite. Segundo, dizer que você acertou no mate. Você vê que meu copo já está praticamente vazio. Vou botar o mate. Não, tô brincando. Estou dizendo que eu tomei o mate a entrevista toda, porque realmente eu gosto. É uma coisa que eu tenho o hábito de tomar. Tem gente que toma um cafezinho todo dia. Eu tomo mate todo dia. Dizer para você que, em primeiro lugar, se a gente tem esse compromisso com a Glória, de ter trazido para cá o Dias de Glória, vocês não tenham dúvida de que, como deputado estadual, eu vou trazer para a Glória investimento, vou trazer para a Glória cuidado, zelo,
Vou trazer para agora, por exemplo, a gente estava falando aqui de Polícia Militar e de Segurança Pública. Não é o assunto do secretário de Turismo que eu era, mas é assunto dos deputados estaduais. Então é um ponto que eu vou estar com o gabinete aberto para debater, receber representantes da Glória e de toda a região, para poder ajudar na melhoria da segurança pública daqui, do ordenamento público da nossa região. Bom, além de trazer recurso e além de debater a segurança pública, vocês não tenham dúvida de que está aqui alguém que, sendo parlamentar, hoje ainda não sou, estou tentando ser, mas se eu chegar lá, a gente vai ter uma preocupação grande com a preservação do nosso patrimônio histórico, com a promoção da nossa cultura. Eu acho que são temas que têm tudo a ver com a Glória e com a região, porque se você não respeita o seu passado, se você não respeita a sua cultura, você se perde como civilização, você não planeja o seu futuro da maneira ideal. Então é claro que a Glória não é apenas uma joia que o Rio de Janeiro tem para o turismo. A Glória também, cuidar dela, significa você respeitar a cultura e a história da sua cidade. E saibam que são pautas que a gente vai debater no nosso mandato. E quero dizer para você, né, que meu panfletinho que está aqui, né, eu estou distribuindo esse panfleto na cidade toda, não é um panfleto específico para a Glória. Eu apresento a minha trajetória de vida, apresento o meu currículo, que é o que você pesquisou, mas o que eu queria dizer é que meu panfleto ele traz as minhas principais propostas a nível geral, né, para o estado todo. E os principais pautas que nós estamos tratando, e é o que eu quero no meu primeiro dia de mandato bater na tecla. Primeiro, hoje a nossa FAETEC cai aos pedaços. Nós temos hoje uma oferta de ensino profissionalizante para o nosso jovem muito precária. Isso faz com que menos pessoas possam ter uma vida digna, um emprego com um salário mais alto e um sustento para a sua família. Eu acho que não dá para a gente fingir que não estamos escutando diariamente que alguém está indo embora para São Paulo, que está indo trabalhar em São Paulo, que outra indústria foi embora para São Paulo, que outra empresa foi embora para São Paulo. Isso se dá porque São Paulo tem infraestrutura melhor do que a nossa, mão de obra mais qualificada do que a nossa e segurança pública hoje melhor do que a nossa. Eu sou hoje um candidato que quer recuperar o Rio de Janeiro e por isso estou defendendo o Rio. Mas talvez se eu fosse um industrial que estivesse pensando no meu lucro, eu também levasse a minha indústria para São Paulo, porque se eu tenho um frete mais barato, porque as estradas são melhores. Se é mais fácil encontrar mão de obra qualificada para as funções que eu tenho na minha indústria, porque São Paulo tem 212 ETECs e 85 FATECs. Enquanto eu tive semana passada no Grajaú e escutei de uma senhora que ela adorou o curso de acupuntura que ela fez na FAETEC, mas que ela achava muito ruim ela toda vez chegar na aula com a professora, cada uma com um rodo, tirando água de dentro da sala de aula porque tinha vazamento. Então assim, esse é o nível de infraestrutura do ensino profissionalizante que está sendo oferecido no Rio. Como é que a gente compete com São Paulo nessas condições, né? Como é que a gente, depois de tanta luta do empresário do Rio de Janeiro, produz lá a sua mercadoria, bota no caminhão, o caminhão vai levar para vender, roubam a carga. É difícil, aí o custo do seguro é alto e isso vai tirando margem de lucro. Então, é um ambiente de negócios que precisa ser menos burocrático, menos papelada, menos impostos. O pequeno, médio empreendedor, ele hoje é um guerreiro no Rio de Janeiro, porque ele paga muito tributo, ele tem muita burocracia para enfrentar e é ele que está gerando emprego para as pessoas. Eu não estou falando do dono do Bradesco, do dono do Itaú, eu estou falando do cara que é dono de um bar, de um restaurante, de uma carrocinha de cachorro-quente, do cara que é dono de uma loja de roupas. Esse cara gera 8, 10 empregos e 8, 10 famílias passam a ter comida na mesa graças ao trabalho dele. E a gente, ao invés de apoiá-lo, a gente o sufoca. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um órgão que as pessoas não conhecem, chamado AGRIO. Ele deveria ser uma espécie de BNDES do Estado do Rio de Janeiro. A oferta de crédito é baixa, o juro não é o ideal, você não tem linhas de crédito que ajudem empreendedores de baixa renda. Então, que estimule, né, o empreendedorismo nas camadas mais humildes da nossa sociedade. Então, facilitar a vida do empreendedor. Evoluir o nosso ensino profissionalizante, recuperar nossas FAETECs, pagar melhor o professor da FAETEC. Acreditem, hoje um professor que ensina ao seu filho, ao seu neto uma profissão na FAETEC, ele ganha R$ 2.500 por mês. Eu não acho que R$ 2.500 por mês é um valor, sabe, absurdo. Por um lado tem gente que vive com menos, mas por outro lado tem pessoas ensinando uma profissão a alguém e que está ganhando só isso
por mês. A gente tem, além disso, um ensino médio que tem um currículo que foi formado em 1970. A gente tem 52 anos do mesmo currículo. Nós não fomos para o século XXI no ensino médio do nosso estado. Não tem tecnologia, não tem meio ambiente, não tem finanças, não tem cidadania. Mas se o seu neto, seu filho, quiser ser advogado, ele vai mesmo assim ter que decorar como é que resolve uma inequação do segundo grau. E se ele quiser ser engenheiro, aí sim ele precisaria da inequação do segundo grau, ele vai ter que decorar que foi em 1492 que Cristóvão Colombo chegou na República Dominicana e descobriu a América. Então você ainda não tem os itinerários formativos que apontam para a profissão que a pessoa quer seguir no futuro. Todos os países desenvolvidos são assim, e hoje o Rio de Janeiro não tem. Desde 2017, o governo federal permitiu que os estados modernizassem os seus currículos. Hoje não é mais centralizado no MEC. Hoje 30% do currículo do ensino médio o estado pode definir. O Rio de Janeiro está há 5 anos sentado em cima desse assunto e nada tratou, nada modernizou, nada definiu. Então, se a gente não recuperar nossa educação, nossa capacitação profissional, nosso ambiente de negócios, nossa geração de emprego, não defender direitos fundamentais, como, por exemplo, defender o direito dos animais, é um direito que aqui no Rio de Janeiro hoje, no caso da pandemia, foi abandonado. As pessoas hoje, por falta às vezes de recursos, estão largando nas ruas os seus animais e nem a prefeitura nem o governo do estado tem políticas claras para resolver essa situação. Então são diversas pautas que afetam a nossa população de maneira geral, coletiva e que ninguém está tratando. Você senta com um candidato a deputado estadual ou a deputado federal para debater as coisas e eles viram para o cidadão e falam assim: olha, se você um dia precisar de uma internação, você liga para mim. Se você um dia precisar de uma vaga na escola, você liga para mim. E acham que isso é proposta de candidato. Me desculpem, isso é um direito da população, chegar no hospital e ser atendido, chegar na escola e ter uma vaga para o seu filho e para o seu neto. E isso não é um favor, isso é um direito das pessoas. A minha proposta não é essa. É claro que quem precisar de ajuda, eu vou buscar ajudar e meu telefone vai estar aberto, minha porta do gabinete vai estar aberta, meu WhatsApp vai estar respondendo. Agora, uma coisa é você ajudar quando alguém precisa de ajuda, outra coisa é você achar que clientelismo é proposta de campanha para alguém que está debatendo o futuro e o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolver o Estado do Rio de Janeiro é debater como é que a gente constrói um Estado mais desenvolvido, mais aberto, mais plural, mais democrático, com uma educação de maior qualidade, com mais segurança pública e com uma saúde que funcione. Não é chegar para alguém e falar assim: nada funciona, mas o dia que você precisar de um favor, você liga para mim. Eu não quero ser despachante na Assembleia Legislativa e nem tenho dinheiro de máfias me financiando para estar lá apenas como um representante de grupos que querem controlar o nosso Estado. Eu quero estar lá representando as pessoas e é para isso que eu estou pedindo voto. Meu número é 45100, é claro que a sua audiência não é obrigada a votar em mim, a gente está num país democrático, mas quem ainda não tiver candidato a deputado estadual e quiser conhecer mais sobre a minha trajetória como você foi conhecer e achar que eu mereço o voto, é claro que eu ficarei extremamente honrado, extremamente agradecido, da mesma maneira que estou agradecido com a oportunidade que você me deu aqui hoje. Ok, então amigos, a gente chegou aqui ao fim da nossa entrevista. Eu acho que a principal meta que eu gostaria de alcancei, que foi mostrar para vocês, principalmente os moradores da Glória, ou estudiosos sobre a Glória, do que vai estar acontecendo, o que vai acontecer na Glória. Agradecer a presença da Vânia, que é uma grande parceira aí do Voz dos Bairros RJ, e é claro, agradecer a Bruno também por ter tirado aí uns minutinhos aqui, passado, porque isso aqui foi tudo improvisado. Isso aqui é a minha sala. Tá? A situação, comigo eu falo sobre bastidores, né? Não gosto de mostrar aquela coisa, não, foi a minha sala aqui que eu remontei ela para poder montar essa entrevista. Agradecer ao Bruno por ter vindo aqui em casa, se predispor a falar um pouquinho do seu trabalho. Realmente, eu confesso a você, eu não me envolvo com política, não gosto de política, mas realmente, quando eu fui estudar a vida do Bruno, eu vi muita coisa interessante. Claro, não estou falando para você fazer mais. Dê uma analisada, tá? Bom, o Voz dos Bairros RJ vai ficando por aqui. Uma palavrinha, eu também não faço política, não sou da política, mas é o seguinte, eu entendo que todo cidadão, ele precisa se envolver para fazer a sua parte. Sim, porque não adianta reclamar, questionar e colocar o dedo e não fazer a sua parte. Claro, eu acho importante que a gente perfeito. deva estudar, analisar, ver a seriedade do candidato, ver sim o passado, né, o pregresso dele, e ver se realmente, se ele tem o porquê honrar aquilo. Né? Porque sem isso,
não adianta, a gente vai continuar no mesmo de sempre. Perfeito, então eu acho que isso aí realmente é importante. Não estou política, não sou política, não tenho nenhum partido político. Agora eu quero o seguinte, que as coisas resolvam e eu quero fazer a minha parte. Eu chamo vocês também para fazerem a parte de vocês. Não é brigar, não é questionar em si, mas ter o direito civil de vocês fazerem o que for de melhor. Se nós não nos unirmos e colaborarmos, ninguém vai fazer nada realmente, porque né, a gente não vota, é tudo igual. Não é, vamos selecionar melhor, vamos olhar, vamos estudar o candidato. É isso mesmo. Também sou contra a esse toma lá da cá, porque isso não é dignidade para ninguém. A gente tem que ter emprego, a gente tem que ter onde comer, pagar para comer, para dormir e dar continuidade aí para a educação dos nossos filhos. Ok, perfeito, obrigada muito bem aí, colocado. Desculpa ter roubado mais um pouquinho o tempo, mas aqui está falando a pessoa que realmente acha, independente da profissão, eu acho que todos nós precisamos colaborar, mas colaborar bem, fazer um dever de casa. Sem dever de casa, gente, botar dedinho nos outros realmente é muito mais fácil. Ok, bom? E também agradecer a vocês, né, visitantes aí do canal Voz dos Bairros RJ. Estamos encerrando a nossa entrevista e aguardem os próximos vídeos, as próximas notícias que a gente está colocando no ar, ok? Um abraço a todos e obrigado. Mais uma vez, obrigado a Bruno. Mais uma vez, obrigado a Vânia. E um grande abraço a todos.